O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, os bons espíritas. Meus irmãos, sabemos que no seio de qualquer religião encontramos aqueles que de fato a seguem e outros que trazem a doutrina nos lábios, mas não no coração. Com o Espiritismo não é diferente, e o tema do Evangelho de hoje nos leva a refletir sobre o que significa ser um bom espírita. Kardec nos diz que espírita é sinônimo de cristão, pois o Espiritismo veio trazer nova luz aos ensinamentos do Cristo, explicar e esclarecer pontos em que Jesus não pôde explicitar aos homens de sua época, ainda não muitos desenvolvidos moralmente e que não entenderiam a doutrina de puro amor que ele vivenciou. O bom espírita é, então, aquele que procura seguir os ensinamentos do Cristo, colocando em prática as ações apontadas por sua consciência, guia eficaz para todas as situações. Não é esperado de nós que sejamos perfeitos, pois somos seres em construção espiritual. Ainda trazemos em nós vícios, mazelas, atavismos, resquícios dos equívocos que cometemos no passado que ainda rugem dentro de nós. A perfeição é uma conquista, é uma construção diária que devemos nos empenhar em realizar. É bem possível que voltemos a cometer erros que julgamos ter superado. Talvez cometamos novas infrações perante a lei divina. Mas o que dita o caráter cristão é o empenho em recomeçar, em tentar de novo, em procurar aprender com os erros, em não desistir do caminho que agora trilhamos, tendo consciência das nossas falhas e imperfeições, e por isso mesmo redobrando nossa vigilância e rogando a proteção de nossos amigos espirituais para que não caiamos mais uma vez. Por isso, o bom espírita, no dizer de Kardec, é aquele que é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. O bom espírita, o bom cristão, o homem de bem, é aquele, então, que se empenha em combater suas más tendências, não se deixando paralisar pelos erros do passado, acolhendo sem culpa e sem recriminações o homem velho, que ainda não conhecia a lei divina como conhecemos hoje, e seguindo adiante, sempre edificando em si mesmo o homem novo. Curioso é que muitas vezes ouvimos de um de nossos irmãos que ele está tentando ser espírita. Entende-se que quem diz essa frase profere isso levado por um sentimento de humildade, que faz com que ele julgue que não está ainda à altura dos ensinamentos trazidos pelos espíritos. Mas depois de estudarmos esse capítulo do Evangelho, sobretudo este item, já não devemos mais fazer essa afirmação, a não ser que realmente não estejamos fazendo nada para o nosso crescimento espiritual. Porque se já procuramos seguir os ensinamentos dos espíritos, se já nos esforçamos, somos espíritas sim, porque a doutrina não nos exige transformações súbitas, apenas o nosso esforço constante em nos melhorarmos. E vamos a uma mensagem de Albino Teixeira, que está no livro Coragem, psicografado por Chico Xavier. Voto espírita. O espírita é alguém que assegura a si mesmo ser afetivamente tão confiante nas leis divinas que jamais se confia à desesperação, por mais agudo que lhe seja o sofrimento. Tão otimista que nunca perde a coragem nos embaraços de que se vê defrontado, aguardando o melhor e fazendo o melhor que pode nas atividades do dia a dia. Tão diligente que jamais abandona o trabalho, ainda mesmo quando lucros ou perdas o induzam a isso. Tão compreensivo que facilmente descobre os meios de justificar as faltas do próximo. Tão firme nos ideais edificantes que, em circunstância alguma, surpreende motivos para cair em desânimo. Tão sereno que não se afasta da paciência, sejam quais forem os sucessos desagradáveis. Tão conhecedor das próprias fraquezas que não encontra oportunidade ou inclinação para registrar as fraquezas dos outros. Tão estudioso que não perde o mínimo ensejo para a aquisição de novos conhecimentos. Tão realista que não alimenta qualquer ilusão a seu próprio respeito, aceitando-se hoje imperfeito ou desajustado, como talvez seja, mas sempre envidando esforço máximo para ser amanhã como deve ser.
tão entusiasmado ante a criação e a vida eterna, que jamais permite venham dificuldades ou provocações solapar-lhe a alegria de viver ou obscurecer-lhe o dom de servir. O espírita, enfim, é alguém ciente de que Deus está ao lado de todos, mas procura firmar-se, sentir, pensar e agir incessantemente ao lado de Deus. E elevemos os pensamentos numa prece. Mestre Jesus, venho hoje em prece pedir-te amparo para que possa pôr em prática tantos ensinamentos e esclarecimentos que me são trazidos pela doutrina espírita, este instrumento de recordação da divina mensagem que nos trouxeste, inaugurando no mundo a era do amor e da caridade, que iguala todos os homens como irmãos, filhos do mesmo Pai, e traz a todos a chance da redenção pelo refazimento de caminhos equivocados, pelas oportunidades de reparação das ofensas cometidas e correção dos erros, pelo constante esforço em acertar. Mestre, fortalece-me a vontade para que a cada dia eu consiga atestar a transformação em mim causada pelo que já compreendo das leis divinas. Que meus pensamentos, minhas palavras e, sobretudo, meus atos possam estar conforme a vontade do Pai, que tu, mais que todas as criaturas que já passaram pelo planeta, soubeste vivenciar. Que tua doce vibração conduza meus pensamentos. Que teu amor inspire meus atos, até que um dia eu possa dizer que tu vives em mim. E que assim seja.